Fala nação rubro-negro, eu sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN. Esse vídeo aqui vai ser rápido e breve e já vou logo te avisando de antemão, só quero que venha aqui quem gosta do canal. Quem não gosta do canal, passe bem longe, né? Porque aqui a opinião vai ser firme e eu defendo o CRF e não defendo o CPF. E quando tem coisas erradas no Flamengo, eu tenho que falar a verdade. Eu não posso chegar aqui e bater palma para maluco, né? Agora, se você estiver acostumado com os canais passapano, então os canais passapano é para bandilar, não para cá. Para cá não, né? Esse é o primeiro ponto. Então, se você ficou no vídeo, parabéns. Você vai ouvir umas verdades, porque você com certeza é torcedor que defende o CRF e não o CPF. O tema desse vídeo aqui, vocês podem já ver aí no título e na capa, é sobre Filipe Luís, Pedro e esse Mundial aí que foi um fracasso até certo ponto, foi positivo em outros, mas foi um fracasso nas questões aí, na hora do vamos ver, o treinador pipocou junto com alguns jogadores ali. Vou começar pelo treinador. Hoje a gente tem um treinador juvenil, um treinador amador, que nas coletivas fala uma coisa, mas em campo ele faz, na beira do campo ele faz totalmente diferente do que ele fala nas coletivas. Primeiro, quando o Pedro estava machucado, ele falava que quando o Pedro voltasse, ia fazer um esquema tático para jogar com o Pedro, porque o Pedro era o melhor do Brasil, né? Isso aí é uma fala do Filipe Luís, não é minha não. É a fala do Filipe Luís, que a torcida aí fica endeusando, entendeu? Então, o segundo ponto. O terceiro ponto é que o Filipe Luís, como eu falei, é um treinador fraco, não tem esquema tático, não tem modelo de jogo, né? Não tem repertório e tem uma péssima leitura de jogo. Péssima leitura de jogo. É um cara que é preguiçoso, não estuda os adversários, porque se ele estudasse os adversários, ele não chegava numa coletiva que nem ele chegou esse ano mesmo na própria Libertadores, quando o Flamengo perdeu, quando o Flamengo na verdade ia jogar contra o Central Córdoba, ele disse, não, vou pensar nisso, a partir disso depois, eu vou pensar depois de estudar. Aí quando chegou na coletiva que o Flamengo perdeu o jogo, não tive nem tempo para analisar. Então assim, um treinador preguiçoso, torcedor chamava o Renato Gaúcho de técnico que não gostava de estudar, mas agora a gente tem um aí também, é o tal do Filipinho, o Filipe Luís, né? Então assim, para mim, os dias dele tá contado aqui no Flamengo, né? Não é porque ganhou Copa do Brasil ou Supercopa que a gente tem que ficar se apegando a essas coisas. Ganhou porque o time é bom, porque o elenco é bom. Quando ele não fazia merda no time, começou a fazer besteira, pra mim já tá na hora. Tá na hora de vazar ele, vazar o Wesley, vazar mais uns 4, 5, 6 jogadores ali que pra mim são todos uns pipoqueiros. Entendeu? São todos jogadores pipoqueiros. Entendeu? O Prata, jogador pipoqueiro horroroso. O Wesley é uma fraude de jogador. A verdade é essa. Esse goleirinho aí não passa do mão de alface, mão de quiabo. A verdade é essa. Doa quem doer. O famoso goleiro espalma-taco. Espalma-taco, só manda a bola para frente. O rebatedor, fraco. O Rossi é um goleiro fraco. É um goleiro fraco. O Wesley é o pior lateral da história, já revelado aqui no Flamengo. A verdade é essa. Agora vamos falar sobre Pedro. O Pedro está insatisfeito no Flamengo. O Barão tinha falado uma vez. Um abraço aí pro Barão. O Barão tinha falado uma vez na live dele. O Flamengo vai perder o Gabigol e vai perder o Pedro. E pelo jeito, tudo que o Barão falou há alguns meses atrás vai acabar se concretizando. Perdeu o Gabriel, porque a diretoria não voltou atrás na sua palavra. Perdeu o Gabriel para o Cruzeiro, foi lá para o Cruzeiro, tá lá, né? Vida que segue. E agora vai perder o Pedro. Vai perder o Pedro, por quê? O treinador não cumpre com a palavra dele. Falou na coletiva, tem vídeos aí, tá? Falou na coletiva que
quando o Pedro voltasse, ia fazer um esquema tático para o Pedro jogar. O Pedro voltou já tem aí 3 meses e até hoje não tem esse tal de esquema tático aí. Não tem porque o Filipe Luís não é capaz de fazer isso. Um treinador fraco, que não estuda, tá? Que não estuda. Então assim, é pataquada atrás de pataquadas. Contratou esse diretor de futebol, esse tal de José Boto, é um palhaço, um fanfarrão, é outro que atrapalha o Flamengo. Então assim, é um monte de coisa errada e a torcida aí fica passando pano. Fica passando pano para Boto, fica passando pano para Filipe Luís, fica passando pano para Wesley, fica passando pano para um monte de jogador vagabundo que não serve para vestir a camisa do Flamengo. Então assim, eu não vou abrir uma live, eu não vou subir em uma live ou como convidado ou eu mesmo sendo um âncora aqui no meu canal para ficar elogiando o Filipe Luís, ficar dizendo que o Flamengo perdeu do Bayern, mas o Filipe Luís foi bem. O Flamengo eu não vou fazer esse tipo de live. Se você está acostumado com derrotas, o problema é de vocês. Vocês gostam do fracasso, o problema é de vocês. Se vocês idolatram o Filipe Luís, o problema é de vocês. Se vocês acham que o Wesley é seleção, o problema é de vocês. Se vocês acham que o Rossi é bom, o problema é de vocês. Eu vou falar o que eu vejo. Eu vou falar o que eu vejo. Se vocês acham que o Prata é bom, levem para casa de vocês. A verdade é essa. O Prata é horroroso. O Luiz Araújo, diga-se de passagem, cometeu 2 erros graves. Aí as pessoas falam, quero ver agora se vão pedir a saída do Luiz Araújo. A gente elogia quando tem de elogiar, a gente critica quando tem de criticar. Eu elogiei muito o Luiz Araújo, mas ele falhou muito feio, muito grave o que ele fez. É hora de dar apoio? Não sei. Fica cada um reage de uma forma. Cada pessoa reage de uma forma. Eu não vou dizer que eu, vamos dizer assim, eu não vou ser, como é aquela palavra? Eu não vou ser, vamos dizer assim, um crítico ferrenho do Luiz Araújo daqui para frente. Igual eu sou do Andrés Pereira. Porque é uma grande diferença você errar numas oitavas de Mundial de Clube e você errar numa final de Libertadores valendo o título. Então há uma diferença gritante, embora erros são erros. Erros são erros, né? O Andrés foi um erro que custou um título. O Luiz Araújo foi 2 erros graves que custou uma eliminação do Flamengo. Então assim, Andrés, Luiz Araújo, para mim esses caras estão tudo no mesmo barco, né? Estão tudo no mesmo barco, assim como o Rossi, o Wesley e tantos outros aí que não tem a menor condições de vestir a camisa do Flamengo. O Andrés, por exemplo, não tem a menor condições de ser jogador para o Flamengo. E esses aí que estão aí, também nenhum deles tem. O Danilo volta da Europa para cá. O Danilo foi lateral a vida toda dele. No Flamengo é para ser zagueiro. Mas aí o cara vai estar no banco. Porque Léo Ortiz e Léo Pereira são os titulares. Aí chega num jogo importante daquele, o Filipe Luís não quer botar o Varela e nem quer botar o Danilo. Porque o Filipe Luís poderia muito bem, já que ele não quer botar o Varela, botava o Danilo. Aí vai botar essa fraude aí, custou a nós uma eliminação. Agora, voltando a falar aqui do Pedro, o Pedro tá para sair do Flamengo. A verdade é essa, ele não vai ficar no Flamengo. A gente vai perder o Pedro. A gente já perdeu o Gerson. O Zenit pagou a multa à vista. A gente perdeu o Gabriel. E agora vamos perder o Pedro. Ou seja, em menos de um ano a gente perdeu 3 jogadores. Perdeu o Gabriel, que estava naquela pendenga, renova, não renova, fase ruim, fase boa. Perdeu. Né? Eu digo que perdeu, porque saiu de graça. O Flamengo não ganhou nada com isso. Poderia ter resolvido a situação melhor. Né? Tô só citando um exemplo aqui. Agora o Gerson, pagaram a multa, foi embora. Já era. 160 milhões na conta. Né?
E o time já perdeu um pilar no meio campo. O Pulgar foi detectado uma lesão no metatarso, vai passar por uma cirurgia amanhã. Já era. Não joga bola pelo menos por 3, 4 meses. Daqui eu diria que não joga mais bola esse ano. Já estamos no mês 7, né? Então para mim ele não joga mais bola esse ano. Se voltar é lá para novembro, já no finalzinho da temporada. O Alan vai ter que se virar nesse time aí. O Felipe Luiz vai ter que dar oportunidade a ele daqui para frente. O De La Cruz tá naquele impasse. A Arrascaeta tá naquele impasse também, né? Renova, não vai renovar, tá travada a negociação. Varela, renova, não renova, tá travada a negociação. O Pedro não vai renovar, pelo jeito vai embora. E a gente vai perder um cara que poderia nos ajudar, porque o treinador é incapaz de fazer um esquema de jogo para colocar o cara. Ele é incapaz. Aí ficam falando, por causa da lesão. Não me venham com essa palhaçada de lesão não, que já vai para 4 meses. O cara se recuperou. O que o Pedro precisa hoje para voltar ao seu futebol é de confiança. Ele precisa de confiança para voltar a balançar as redes. Ele precisa de sequência de jogo. Então assim, já saiu notícia que o Boto vai atrás de um outro camisa 9 e que se chegar uma proposta pelo Pedro, vai liberar. Então já está se desfazendo do cara. Então assim, temos um treinador incapaz de, na hora do pega para capar, ter uma leitura de jogo, saber escalar o time certo. Temos um treinador que fala uma coisa na coletiva, chega no jogo faz outra, né? Temos um treinador que não tem um modelo de jogo definido, não tem uma escalação pré-definida. Num jogo é Bruno Henrique, no outro já não presta. No jogo o Ian é estrela, no outro jogo ele já entra quase perto do fim do jogo. No jogo é o Varela mais 10, no outro jogo já é o Wesley. Então temos um treinador que está mais perdido que segue tiroteio. Que se é o Sampa burro que fazesse isso aqui no Flamengo, parte dessa torcida idiota aí ia pedir a cabeça dele. Se é o Paulo Souza, parte dessa torcida aí que idolatra esses caras ia pedir a cabeça dele, que nem pediram. Mas como é o Felipe Luiz, ficam tudo passando pano. Eu me cansei dessa palhaçada. É hashtag fora Felipe Luiz, é hashtag fora Wesley, é hashtag fora Boto. Cansei desses caras. Esses caras aí só atrapalham o Flamengo. Eles só atrapalham o Flamengo, porque eles não são Flamengo. Felipe Luiz é um treinador fracassado, um pipoqueiro. Já era um amarelão como quando era jogador, e agora como treinador é mais amarelão ainda. Ganhou a Copa do Brasil ano passado porque o Gabriel fez 2 gols. A Arrascaeta fez gol. Ganhou a Supercopa esse ano em cima do Botafogo porque o time era bom. Porque o time é bom, Bruno Henrique decisivo. E não por mérito de Felipe Luiz. Porque quando a gente precisou dele fazer uma escalação decente contra o Bayern, ele fez aquela palhaçada. Porque ele não estuda os adversários. Se ele estudasse os adversários, ele saberia que o Bayern de Munique joga com as linhas avançadas. E ele, em hipótese alguma, ele entraria com o Wesley. Agora, venderam o Gerson, aí estão se falando aí num tal de Carrascal. Agora, se o Pedro for vendido, se surgir uma proposta e venderem ele, aí vamos ter que suportar Juninho. Então a palhaçada já está escancarada, já. Chega. Então é isso aí, galera. Valeu.